Você tem dificuldade de permanecer na presença de Deus? Você sempre se pergunta: ai, será que eu vou vencer esse pecado? Será que eu vou vencer essa situação? Será que algum dia eu vou conseguir ser constante, consistente na sua presença, assim, por anos e perpetuamente até a sua volta? Olá, meu nome é Eric, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trago um pouquinho da minha experiência com Deus e do encontro que eu tive e estou tendo com Jesus ao longo dos meus 29 anos de vida, e eu quero ajudar você a se aproximar um pouco mais dele. Não de maneira religiosa, não quero falar de placa de igreja ou de religião A, B ou C, eu quero te ensinar sobre Jesus e que você conheça o amor dele. Hoje eu vou falar sobre o caminho para você encontrar Jesus verdadeiramente. E eu vou já dar logo a resposta no começo do vídeo, que o caminho é renúncia. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Isso está no livro de Hebreus. Mas vamos mergulhar um pouquinho na questão da renúncia. E por que eu tive a ideia de fazer esse vídeo? A gente tem visto muitas personalidades, pessoas que talvez era um cantor, talvez era alguém influente no meio gospel, no meio cristão, e aí abandonou a fé, por qualquer motivo que seja, não é essa questão, mas aí a pessoa vai em podcast, ou mesmo pessoas que não são cristãs vão em podcasts, vão em programas de televisão e fala: ah, mas Jesus é legal, mas o que é ruim é o fã-clube dele. Ah, mas Deus não é esse aí dos crentes, não. Os crentes são chatos, os crentes são preconceituosos, os crentes são isso, os crentes são aquilo. Jesus, Deus não é isso aí, não. Deus é amor. Então, vamos entender um pouquinho acerca de renúncia e por que é impossível a gente falar de Jesus e de Deus sem falar de renúncia. Eu vou ler para vocês primeiro Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Ponto. Primeiro, da onde que vem a ideia de renúncia? A gente pode pontuar dois lugares. Primeiro, Jesus ele fala lá em Lucas. Ele vai falar lá em Lucas, eu vou chegar já nessa parte para você, mas ele fala lá no livro de Lucas: se algum de vocês quiser me seguir, pegue a tua cruz, negue-se a si mesmo e então me siga. Ele diz se, é uma condicional. Então, se você quer seguir Jesus, é porque você ama ele, é porque você acredita que ele é 100% homem e 100% Deus. Você acredita que ele é o verbo que se fez em carne. Você acredita que ele é o filho de Deus. Jesus não é um personagem que você fala: ah, que carinha legalzinho, tal, como as pessoas costumam falar, né? Cara bacana, tal. Alguns até dizem: pô, Jesus era comunista, né? Porque ele ali dividiu o pão, que ele não dividiu, né? Ele multiplicou, ele fez um milagre. Mas se você crê nele e quer segui-lo, ele mesmo fala. Não somos nós. Ele falou e tá o registro na palavra dele. Você vai pegar sua cruz, seus pecados, você vai renunciar a si mesmo diariamente e vai seguir. E a segunda ótica que eu trago sobre renúncia é do próprio Jesus.
Porque ele renunciou àquilo que ele podia ter, aquilo que ele precisava ter e aquilo que ele queria. Por que podia? Porque vamos pegar todos os reinos da terra. Por mais que a Bíblia fala a terra jaz no maligno, a terra, o maligno está sob um domínio, né, está dominando a terra, tem muita influência aqui. A terra é de Deus, o universo é de Deus e Jesus é filho de Deus. Segundo, ele queria e ele precisava. Naquele momento ali no deserto, que ele foi afastado ali para ser tentado, ele era 100% Deus, sim, mas também era 100% homem. Seu corpo tinha necessidade fisiológica. Fome, sede, sono, solidão. Então, depois dele passar pelo jejum, já estando ali ao fim do jejum, quando estava mais vulnerável, o inimigo vem e tenta ele queria aquelas coisas, queria o pão, mas ele tinha convicção de que nem só do pão o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sobre a questão da segurança, né, de se jogar do pináculo do templo, ele também poderia dar ordem aos anjos. Ou ele mesmo poderia se tirar da situação, assim como ele tinha poder para se tirar da cruz. Mas ele veio à terra para cumprir a vontade de Deus. Então, Jesus, sendo filho de Deus, sendo o verbo que se fez carne, está escrito lá em João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Jesus é o verbo que se fez carne. Está escrito em João 8:58. Em verdade vos digo que antes de Abraão ser, eu já era. Então, antes de existir Abraão, Jesus já existia. Lá em Gênesis está escrito, façamos o homem à nossa imagem. E o Espírito andava sobre a face das águas. A figura que está ali com Deus, a figura de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo já existe completa. Então, Jesus ele renunciou à glória dele, ao lugar de glória, ao lugar santo que ele pertence e ele está atualmente, porque ele retornou para o céu, para o Pai, e veio passar 33 anos aqui na Terra. Ele nasceu através de uma virgem, ele teve sono, fome, sede, solidão, tristeza, medo, ele sofreu traição, ele sofreu dor tanto física quanto emocional. Judas traiu ele. Ele teve medo, porque a Bíblia relata que lá no Getsemane ele suou sangue quando estava fazendo a oração antes de ser traído por Judas. Então ele renunciou ao lugar dele. O próprio Jesus renunciou ao lugar dele. E aí eu pergunto para você, se você não é cristão, se você não ama Jesus, se você não quer seguir ele, tudo bem. Mas agora eu faço apelo às pessoas cristãs, às pessoas que amam Jesus. Talvez de muito tempo, talvez que está conhecendo agora. Se Jesus ele renunciou à glória dele, como filho de Deus, ao lugar dele, ao trono dele, que é dele, para cumprir a obra dele aqui na terra. E com o que ele cumpriu, ele nos deu a graça, que é o direito à vida eterna, através da aliança firmada no sangue dele, da morte dele. Nós não podemos resistir, nós não podemos renunciar àquilo que nós nos apegamos. Então, eu trago essa ótica para vocês de uma visão de amor a Jesus. Ele nos ama, ele é incrivelmente e implacavelmente misericordioso. Eu experiencio a misericórdia e o amor dele todos os dias. Eu sou pobre, cego, nu e pecador, assim como todos vocês, não sou diferente. E eu experiencio o amor dele todos os dias. Então, eu estou passando para vocês uma ótica de amor, não uma ótica de doutrina, não uma ótica de regra, porque aí sim eu faço a minha culpa que a igreja como um todo, os cristãos, seja protestantes, sejam católicos, talvez pelas últimas décadas e séculos, trataram muito mal ou da forma errada vários grupos de pessoas. Então, pessoas de religião de matriz africana foram maltratadas. Nós sabemos o que são os orixás do ponto de vista teológico, tem toda... Não vou entrar nisso aqui, nessa questão espiritual, mas as pessoas merecem respeito. Então, um pastor que acha que ele está fazendo a obra de Deus porque ele entrou lá num terreiro e quebrou tudo, ele está errado.
desta feita e da mesma forma e no mesmo grau em relação aos homossexuais. Porque da mesma forma como um hétero, vamos pegar uma pessoa heterossexual, esquece a opção sexual. A pessoa hétero, ela se converteu. Eu tô falando que ela se converteu, então ela ama e ela quer seguir Jesus. Lembra do SIDA condicional? Não é uma pessoa qualquer do mundo que só fala de Deus aleatoriamente aí, mas não conhece os princípios dele. Talvez fale de outro Deus, fale de Ganesh, fale de Buda, fala de Odin, fala de qualquer outro Deus. Não do Deus, do único Deus verdadeiro, o único Deus que tem fôlego de vida. Porque Deus é único. Ele é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Esse Deus enviou o filho dele aqui para a terra e o filho dele morreu pelos nossos pecados. Se você está falando desse Deus e você quer segui-lo, olhe pela ótica do amor. Ele me ama, ele tem misericórdia de mim. E eu amo ele. Eu quero viver para ele, eu quero agradar a ele. Eu tenho temor por ele. Temor não é medo. Temor é você querer agradar aquela pessoa. Você sabe que, se eu fizer tal coisa, pode ser que eu desagrade aquela pessoa. Você tem uma aliança com Jesus. Assim como você pode ter uma aliança em termos de relacionamento com a pessoa aqui, você tem uma aliança. O relacionamento com Deus, ele gira muito em torno de aliança. Tanto é que, se você analisar a Bíblia, nós temos a aliança de Deus com Abraão, depois com Moisés, com Jacó, né? Jacó, depois Moisés, depois Davi. Deus, ele faz alianças e renova alianças com o povo dele. E nós vivemos na época, na era da nova aliança firmada no sangue de Jesus Cristo. Então, retomando sobre renúncia, Jesus ele renunciou em dois aspectos. Primeiro, aspecto físico, aspecto carnal. Ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava com sede, ele estava no deserto ali, em jejum, durante 40 dias. E veio o inimigo e ofereceu pão para ele. E ele renunciou do ponto de vista, a gente pode colocar espiritual, porque ele renunciou ao trono dele que está no céu, não está aqui no mundo físico. E aí, a gente precisa entender o nosso lugar. E quando a gente aceita Jesus e vive e quer seguir ele, você tem que querer seguir ele. Se você não quer seguir ele, tudo bem. Mas você quer seguir ele, você vai tomar a sua cruz e você vai renunciar a si mesmo diariamente. O que pode ser a sua renúncia? Eu não sei. Eu não sei, porque é muito pessoal. Cada pessoa tem... Deus lida com cada pessoa de uma forma e cada pessoa tem ali as suas fraquezas, as suas áreas mais sensíveis. Mas eu trago alguns exemplos para vocês aqui nesse vídeo. Por exemplo, sentimentos. Você pode ter paixões por uma pessoa, que você se relaciona ou não. Você pode estar preso ou prezar uma pessoa por paixões. Talvez um apego, talvez não é uma questão amorosa, um relacionamento amoroso, mas se é apegado muito a um parente. Então, tem gente que fala, né? Se a minha mãe morrer, eu morro junto. Não, se a sua, é natural, isso é cruel falar, né? Todos temos pais, mas é natural que chegue o tempo de Deus para os seus avós, para os seus pais. Talvez não seja natural que você, sei lá, perca um filho. Isso é trágico. Mas você pode encontrar consolo no Espírito Santo, porque Jesus ele te ama e ele está com você. Pode ser paixão por dinheiro ou bens materiais, às vezes paixão por um carro, paixão por uma casa muito legal que você tem, ou por valores que você tem no banco. Paixão pelo pecado. Quando a gente fala... Não vou nem falar paixão pelo pecado, vou falar do pecado em si, porque é muito estranho a gente falar que alguém é apaixonado pelo pecado, mas você se torna, porque você se torna dependente, né? Então pode ser pornografia, relacionamento casual, seja qual for a opção sexual desse relacionamento, tá? E eu tô falando, novamente, eu friso que eu tô falando do caso da pessoa que ama Jesus. Você ama Jesus e quer seguir ele. Eu tenho que repetir isso várias vezes aqui, para que fique bem claro. Porque hoje, na época que a gente está vivendo, tem muita gente que... e eu não estou julgando, eu passei por uma fase assim. Eu nasci num ministério chamado Congregação Cristã no Brasil. Minha mãe já servia nesse ministério. Eu cresci nele.
eu mudei de ministério, estou no mesmo há 12 anos, eu estou na mesma igreja há 12 anos e eu tenho 29 anos hoje. Só que eu posso dizer que por 27, 28 anos eu não tive da minha vida, eu não tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu ia para a igreja ritualisticamente, ia lá, tocava contrabaixo, adorava, né, cantava, não adorava, cantava, lia a Bíblia, falava glória a Deus, falava aleluia, mas meu coração não estava em Jesus. E eu não tinha uma vida de renúncia, uma vida de proximidade com ele. E tem muita gente que vive assim. Aí se você pergunta, pô, sou crente, sou evangélico, não, vou na igreja. Eu tô na igreja todo domingo, toda semana, segunda, quarta, sexta, domingo, dependente da frequência. Tem muita gente que vive isso, mas não vive renúncia. E tanto por isso, infelizmente, nós temos muitos casos que estão explodindo. Eu não sei se você já percebeu e já se perguntou sobre isso. Porque tem aparecido tanto caso de pessoas evangélicas, cristãs, que comete adultério, faz coisas absurdas por causa disso. Porque durante gerações foi ensinada a religião de ser crente, de ir para a igreja, de cantar as músicas, de ler a Bíblia, de falar aleluia, mas não foi ensinada a renúncia, não foi ensinada a transformação, não foi ensinado o relacionamento diário com Jesus, que é primordial, porque sem relacionamento diário com Jesus, você não se mantém. Você não consegue se manter em renúncia. Porque a sua carne ela é atraída pro pecado. É natural. Você é ser humano, você tem hormônios, você tem a sua natureza pecaminosa. Todos nós temos. Mas justamente o ponto é você depender de Jesus. E quando eu falo de fazer uma meia-culpa eu tenho enxergado na igreja atual uma guinada, uma mudança. Deus tem levantado pessoas jovens ou não tão jovens falando sobre viver verdadeiramente com Jesus. Viver verdadeiramente uma vida com Cristo. E isso tem sido pregado cada vez mais e eu acredito que é o plano de Deus. Eu acredito que Deus ele quer uma geração essa e a próxima geração santa, porque a gente está perto da volta de Jesus. Nós precisamos nos manter firmes. Eu vou trazer para vocês um outro texto aqui. Esse texto ele vai estar em Filipenses 2:7. Preciso achar. Filipenses 2:7. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E existe outras traduções que falam que ele esvaziou de si mesmo. Jesus ele esvaziou de si mesmo. Enquanto você está cheio de si, você não vai poder ter como Jesus ou viver com ele. E como que a gente sabe que a gente está cheio de si? Tá vindo uma palavra lá na igreja. Você está na igreja, o pastor ou a pastora, enfim, está ministrando a palavra sobre a sua vida. Tá falando sobre renúncia, tá falando sobre pecado e você tá pensando, poxa, sua cabeça, né? Poxa, nada a ver isso aí. Eu faço isso aí, mas Jesus me ama, ele me perdoa depois, tranquilo. Isso aqui, essa mentirinha aqui que eu conto, tranquilo. Deus vai olhar para isso? Então você cria questionamentos na sua mente para deturpar o que fala a palavra de Deus. Ou para, pelo menos, se enganar, né? Mentir para si mesmo que tá tudo bem você seguir fazendo tal coisa. Eu vou dar o exemplo da pornografia. Pornografia, ela trabalha no nosso, falando no aspecto fisiológico, né? Ela trabalha no nosso cérebro com estímulos, com picos de dopamina parecido com drogas ilícitas pesadíssimas. Então você, lembra que eu falei que você se apaixona pelo pecado? Então você vicia, seu cérebro ele se vicia naquele disparo de dopamina, naquele pico de prazer sem esforço, porque é um prazer sem esforço, você acessa fácil e tem aquele pico de prazer. Só que com o tempo, esse pico ele vai ficando mais fraco e você tem que ter estímulos maiores, ou mais rápidos, menos espaçados.
Então vai gerando uma dependência. Assim como o cara que. Tudo bem, você não vai vender sua televisão para acessar um site porque é de graça, mas assim como o cara que rouba uma televisão da casa da mãe dele e vende para comprar uma pedra de crack, você tá viciado naquilo. O funcionamento fisiológico do cérebro é muito parecido do dependente químico e do viciado em pornografia. Aí eu pergunto para você, a pessoa que ela tá viciada nisso, que ela tá presa nisso durante anos, anos e anos a fio, mas ela vai para a igreja. Essa pessoa, ela tá vivendo uma vida de renúncia? Ela tá vivendo da forma como Jesus nos orientou? E eu nem vou falar mandou, tá? Ele orientou, porque ele colocou uma condicional. Se alguém quiser me seguir. Se alguém quiser me seguir. Não. Então, irmãos, eu trago esse vídeo para vocês como um alerta que Jesus ele nos ama. Quando você renuncia a si mesmo e ao pecado, você não está ficando preso a uma doutrina de igreja, a uma doutrina de homens. Você está sendo livre do pecado através de Jesus. E quando você vive pelo Espírito, o apóstolo Paulo fala disso na carta aos Romanos, você passa a querer, a sua percepção de prazer ela muda. Você começa a ter prazer nas coisas de Deus. Então você está lá no culto, você sente a presença de Deus, você está falando em línguas, você sente a presença de Deus. Você, não só no culto, mas no seu dia a dia, quando você acorda de manhã e faz seu momento com Deus, você começa a sentir a presença dele e você não consegue passar um dia sem acessar a presença dele, porque você começa a ter prazer na presença dele e você percebe, como eu já passei pelos dois extremos, eu sei que quando você tá lá no lamaçal de pecado, chega um ponto que o pecado ele já não faz mais, ele já não te dá tanto prazer. Você faz aquilo, mas já não é prazeroso. E o pecado, ele é ligado com a nossa alma. Ele é ligado com a nossa alma porque a nossa alma são as nossas emoções. E a nossa alma, ela sempre, ou quase sempre, se a gente não está vivendo pelo Espírito, a gente está vivendo por ela. Então a gente é direcionado pelas nossas emoções. E o pecado ele vai agir na falta de algo ou no excesso de algo. Uma rejeição paterna pode causar várias ramificações de sentimentos que vão levar você, eventualmente, a cometer uma série de erros e, eventualmente, até pecados para tapar aquele buraco, aquela ausência. O excesso de alguma coisa também pode levar para o mesmo caminho. Então, quando a gente vive pelo Espírito, os defeitos da nossa alma, eles continuam lá. Você sente frustração, você sente tristeza, você sente tudo. Você sente, você é ser humano. Mas você está vivendo pelo Espírito, você é direcionado pelo Espírito e o Espírito te comanda. O seu Espírito obedece ao Espírito de Deus. E aí você consegue renunciar, você acessa o consolo do Espírito Santo, porque quando Jesus ele foi voltar ao céu, ele prometeu para nós: eu vou, mas deixo com vocês, mas voltarei e deixo com vocês o meu Espírito Consolador. Então o Espírito de Deus ele nos consola nas lutas. O próprio Jesus avisou que neste mundo tereis aflições. Então ser cristão, seguir a Jesus não significa vitória, assim, mar de rosas ou viver na Disney, né? Você vai ter aflições, mas você vai vencer com Jesus e ele vai te consolar, eventualmente, quando você passar por uma luta, quando você perder alguém que você ama. Mas é importante, irmãos, que nós vivamos uma vida de renúncia, uma vida em que nós dizemos não ao pecado, porque só assim a gente vai conseguir se aproximar de Jesus. Eu espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo, que o Espírito Santo alcance a sua vida, que você viva uma vida de renúncia. E eu peço para você que curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e deixe um feedback aqui no vídeo, é muito importante, como você percebeu, estou começando e os feedbacks vão ajudar eu a melhorar o meu conteúdo e alcançar mais vidas, enfim, levar o amor de Jesus para mais pessoas. Deus te abençoe e tchau.